O que acontece quando ambição, lealdade familiar e responsabilidade cívica se confundem de maneira quase irreversível? Esta história, inspirada no Salmo 68, narra a trajetória de Rodrigo, filho de um ex-presidente fictício, cujas decisões nos Estados Unidos despertaram dúvidas sobre ética, patriotismo e integridade. Enquanto muitos poderiam enxergar coragem, o crítico observa que existe uma tênue linha entre ousadia e imprudência. A narrativa explora a tensão entre proteger a família e servir a nação, questionando escolhas que podem colocar valores fundamentais em risco. Aviso: este conto é totalmente fictício, e qualquer semelhança com pessoas reais é mera coincidência. O conteúdo foi desenvolvido utilizando inteligência artificial com monitoramento humano, garantindo tanto a fidelidade narrativa quanto a profundidade da análise crítica. Prepare-se para refletir sobre decisões controversas, consequências inesperadas e o delicado equilíbrio entre fé, esperança e responsabilidade ética. Ambição, herança e sobrecarga familiar. Rodrigo sempre foi apontado como herdeiro político de sua família, carregando expectativas que pesavam mais do que qualquer currículo, mais do que qualquer desejo pessoal de liberdade ou reflexão independente. Desde cedo, aprendeu que lealdade e ambição eram inseparáveis, mas ignorou que a ambição desenfreada, sem ponderação, pode gerar consequências devastadoras. O Salmo 68 nos lembra que levanta-se Deus e espalham-se os seus inimigos, mas Rodrigo parecia acreditar que podia se esquivar da crítica e da justiça pública apenas pela força do nome familiar. Ao priorizar estratégias de influência internacional, ignorando consultas internas, ele abriu caminho para interpretações de traição e deslealdade institucional. O crítico questiona: até que ponto a lealdade familiar justifica ações que podem comprometer a confiança de um país inteiro e a estabilidade de instituições democráticas? Rodrigo, cego por sua própria ambição, frequentemente negligenciava o impacto de suas ações na percepção pública. O Salmo 68 fala sobre a importância da verdade e da justiça. Nesse contexto, sua trajetória se torna um alerta sobre os riscos de agir sem considerar o efeito das decisões sobre os cidadãos. A crítica moral é inevitável. Líderes que se concentram apenas na própria narrativa, sem ética ou prestação de contas, criam divisões e desconfiança. Rodrigo foi exemplo clássico de como a ascensão meteórica pode vir acompanhada de vulnerabilidades éticas graves. O país fictício enfrentava desafios econômicos e sociais complexos, e a movimentação de Rodrigo no cenário internacional aumentava a percepção de que ele priorizava interesses pessoais sobre a pátria. Em vez de atuar com prudência e diálogo, ele reforçava a narrativa de um indivíduo movido por interesses familiares imediatos, sem medir o alcance das consequências. Histórias inspiradoras de superação e fé se tornam inúteis quando o público percebe desequilíbrio entre coragem e responsabilidade. A crítica central aqui é ética. Decisões sem reflexão podem corroer a confiança social, mesmo quando motivadas por lealdade. Rodrigo também ignorou sinais de alerta sobre repercussão midiática e opinião pública, acreditando que a ação ousada falaria por si mesma. O Salmo 68 nos lembra que a verdade e a justiça prevalecem, mas agir isoladamente e sem transparência gera consequências inevitáveis. Um crítico ponderaria: coragem sem discernimento se torna arrogância, e a percepção de injustiça se espalha mais rápido do que qualquer narrativa de coragem. Assim, sua ascensão, embora possa ser vista como inspiradora, revela o perigo de decisões impulsivas e mal planejadas. Histórias de superação, esperança e fé exigem equilíbrio entre audácia e responsabilidade. Caso contrário, se transformam em exemplos de falhas éticas. Rodrigo poderia servir de alerta para líderes emergentes. A integridade é tão vital quanto a coragem. A controvérsia internacional. Quando Rodrigo decidiu mudar-se para Washington, D.C., alegando proteger os interesses familiares, ele ignorou completamente o peso simbólico de suas ações. O Salmo 68 nos alerta sobre a justiça e a verdade, mas ele parecia acreditar que conexões internacionais poderiam neutralizar críticas domésticas. Criticamente, essa ação gerou dúvidas sobre patriotismo e prioridades: servir a nação ou proteger o clã. Mesmo que sua intenção fosse legítima, a percepção pública criou um cenário de desconfiança e acusação de traição. Aqui está a lição ética. Mesmo decisões aparentemente defensivas devem ser avaliadas à luz da transparência e da responsabilidade social. Rodrigo buscou aliados influentes, pressionando figuras políticas para apoiar sua família. O Salmo 68 fala sobre os justos exultarem na glória de Deus, mas aqui surge o alerta: a justiça social e a ética pública não podem ser compradas com conexões ou influência. A crítica aponta que a busca por proteção pessoal em detrimento do bem público gera mais danos do que benefícios, isolando o indivíduo e comprometendo a confiança institucional. A oposição, tanto interna quanto externa, não poupou críticas.
Enquanto Rodrigo via sua ação como coragem e defesa familiar, o público enxergava risco de interferência estrangeira e conflito de interesses. O Salmo 68 lembra que os justos exultarão na glória de Deus. Entretanto, Rodrigo falhou em demonstrar justiça e clareza em suas intenções. Liderança exige mais do que ambição, exige prudência, transparência e ética. Nos Estados Unidos, aliados cooperaram, mas nem todos confiavam plenamente em sua estratégia. O Salmo 68 fala da verdade e da justiça. Agir sem alinhar princípios a comportamentos visíveis enfraquece legitimidade. A crítica central: alianças externas não justificam decisões que pareçam contrariar princípios éticos internos. Rodrigo poderia ter aproveitado essa oportunidade para refletir sobre prioridades e agir com maior discernimento. Histórias de fé e esperança mostram que perseverança deve caminhar junto com responsabilidade e integridade, algo que o crítico nota que foi negligenciado. As acusações e o dilema ético. As acusações formais de coação destacam o conflito entre lealdade familiar e dever cívico. O Salmo 68 nos lembra que Deus faz habitar em família os solitários, mas Rodrigo agiu sem transparência, gerando riscos éticos previsíveis. O crítico observa que decisões motivadas por proteção familiar podem parecer egoístas e comprometer confiança institucional. A indignação pública revelou que decisões estratégicas isoladas podem ser interpretadas como traição, mesmo quando motivadas por lealdade. O Salmo 68 fala da exultação dos justos. Nesse caso, a percepção de injustiça corroeu a credibilidade de Rodrigo. A crítica ética é clara: agir sem ponderar consequências destrói reputação e confiança social. Aliados estrangeiros cooperaram, mas a interferência foi vista como um problema estratégico. O Salmo 68 lembra que a verdade prevalece. Sem ética, até aliados podem gerar complicações e repercussões negativas. O crítico reforça: liderança exige equilíbrio entre proteção familiar e dever público. Rodrigo enfrentou isolamento e reflexão forçada sobre escolhas controversas. O Salmo 68 destaca que a justiça divina se manifesta. Líderes devem agir com responsabilidade e transparência. A crítica é que coragem sem reflexão ética torna decisões potencialmente destrutivas. Lições para o público: esperança, fé e perseverança são importantes, mas devem ser acompanhadas de integridade. Rodrigo poderia inspirar confiança, mas sua trajetória oferece mais reflexão crítica sobre escolhas equivocadas. A reação do governo e da sociedade. O governo reagiu com firmeza às ações de Rodrigo. O presidente criticou publicamente seu comportamento, destacando a necessidade de responsabilidade cívica. O Salmo 68 nos lembra que Deus faz habitar em família os solitários. Neste caso, o isolamento ético se manifesta quando decisões não são transparentes. O crítico aponta: proteger interesses familiares à custa do público é sempre problemático. O parlamento também se mobilizou, enviando representações éticas e analisando a viabilidade de sanções políticas. O Salmo 68 fala da justiça. Líderes devem refletir antes de agir, ou arriscar comprometer a própria reputação. Rodrigo ignorou sinais de alerta, e isso se refletiu em críticas duras e perda de confiança. A sociedade, polarizada, reagiu de formas divergentes, mas a narrativa crítica destaca os riscos de decisões impensadas. O Salmo 68 lembra que a verdade prevalece. No entanto, agir sem ética compromete a percepção pública. Reflexão: mesmo boas intenções devem ser analisadas à luz da responsabilidade cívica. À medida que a pressão aumentava, Rodrigo enfrentou consequências legais e políticas. O Salmo 68 fala da exultação dos justos. Neste caso, o critério de justiça foi questionado pelo público. A crítica destaca: escolhas sem integridade criam problemas previsíveis e evitáveis. Conclusão parcial: coragem, fé e esperança são fundamentais, mas devem caminhar com ética e discernimento. Rodrigo mostra que erros éticos podem ser mais impactantes do que desafios externos. A busca por redenção e lições éticas. Rodrigo começou a refletir profundamente sobre suas decisões. O Salmo 68 fala da importância da fé e da justiça. Ele percebeu que perseverança sem integridade não sustenta liderança. Crítico observa que apenas reconhecer erros não é suficiente, é necessário alinhar ações futuras com princípios éticos claros. Buscou mentores, líderes espirituais e conselheiros para guiar sua trajetória. O Salmo 68 lembra que os justos exultarão na glória de Deus. Aqui, a reflexão destaca a necessidade de autocrítica e aprendizado contínuo. Rodrigo aprendeu que acreditar em si mesmo exige disciplina moral, não apenas confiança ou coragem. A opinião pública continuava polarizada, e ele percebeu que reputação e percepção social exigem transparência.
O Salmo 68 fala da verdade e da justiça. Somente integridade pode transformar desafios em histórias de superação. O crítico aponta que líderes precisam harmonizar ambição e responsabilidade para inspirar confiança. Rodrigo começou a compartilhar reflexões positivas, histórias de esperança e mensagens motivacionais. O Salmo 68 nos lembra que fé e perseverança devem caminhar lado a lado com ações éticas e responsáveis. Lição crítica: inspirar outros exige coerência entre palavras, intenções e atitudes. Ele entendeu que aprendizado e redenção dependem da capacidade de corrigir erros e agir com justiça. Histórias inspiradoras só se tornam verdadeiramente motivacionais quando fundamentadas na ética, na verdade e na responsabilidade. Rodrigo percebeu que esperança sem ação justa é insuficiente para transformar desafios em superação real. Conclusão crítica final. Rodrigo representa uma narrativa sobre os perigos de decisões motivadas por lealdade familiar ou ambição desenfreada, sem reflexão ética. O Salmo 68 nos lembra que justiça, verdade e fé devem orientar todas as ações, mesmo em contextos adversos. Histórias de superação e reflexão positiva só se consolidam quando acompanhadas de integridade, transparência e responsabilidade social. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal Contos Inspirados nos Salmos, ative notificações, compartilhe e comente suas impressões. Lembre-se, esta história é fictícia. Qualquer semelhança é coincidência, mesmo utilizando inteligência artificial com monitoramento humano.